Até aqui, amém? Pode fechar teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de atuar no nosso meio. Teu Espírito Santo possa estar traduzindo aos nossos corações, ao coração de cada um aqui presente, Pai. Senhor, Pai, traduzindo para a história de cada um, para a caminhada de cada um, Senhor, que com certeza parece e muitas vezes ser iguais, mas são diferentes, têm particularidades, têm anseios diferentes, sonhos diferentes, vontades diferentes, realizações diferentes, questionamentos diferentes. Oh, Pai, obrigado, porque Tu, na Tua multiforme sabedoria, Tu consegues, Senhor, trazer isso, Senhor, à nossa realidade, Pai. Oh, Pai, faz muito mais do que temos pedido ou pensado. Pai, tenha plena liberdade, Senhor, de realmente nos impactar com o Teu caminho, com a Tua verdade e com a Tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pedro, essa é a segunda carta de Pedro. E ele fala a um grupo de cristãos. Pedro já mais velho, Pedro já mais experiente, Pedro já mais vivido, Pedro, alguns bons anos depois da ressurreição de Jesus Cristo, já conhecido como o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, que caminhou e ouviu de Jesus 3 anos e meio, caminhando com Ele e ouvindo, sendo ensinado por Ele. Pedro, aquele que vacilou. Pedro, aquele que oscilou, ficou oscilando no meio do seu temperamento, que ora levava para um lado, ora levava para o outro. Pedro, que foi chamado, que era conhecido como Simão, e a interpretação para esse nome Simão é vacilão, oscilante. Pedro, que negou 3 vezes Jesus, que falou: Senhor, de maneira alguma eu te negarei. Senhor, eu estarei contigo até o final. Estou contigo ali e não abro. Estou firme contigo nessa caminhada. Nós vamos até o fim. Mas, quando a situação perdeu o controle natural, quando a situação foi além da razão, foi além do entendimento que Pedro tinha das verdades dele, ele vacila. Ele não consegue cumprir com a sua promessa. Não que não quisesse cumprir, tinha um bom coração. Pedro realmente era um homem sentimental, um homem mais coração do que razão, como a gente fala por aí. Mas só que quando a situação tomou um outro rumo, um outro caminho, ele se perdeu no entendimento. Ele falou: não estou entendendo mais nada, então eu vou embora, então eu vou me esconder, então eu vou negar Jesus. Uma coisa que ele nunca pensou que ele iria fazer, naquele momento ele faz. Uma postura que ele nunca pensou que teria, ele passa a ter. Mas Jesus sofreu, morreu e ressuscitou. E após a sua ressurreição, falou que ele ainda ministrou para os seus discípulos, para um grupo, que a gente chama de codiscípulos, 40 dias e 40 noites. E ali Pedro, vendo Jesus ressurreto, convivendo com Jesus, não mais Salvador ali, mas já Senhor, já honrado, não mais só o homem, mas o homem glorificado, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, já com uma outra posição. Ele fala, a ficha dele parece que caiu, vamos usar essa expressão, a ficha cai, e ele fala: gente, não é que se cumpriu tudo que o Senhor falou mesmo? Não é que tudo que o Senhor falou naqueles 3 anos e meio era verdade? Fazer assim, agora está fazendo sentido. Agora eu estou entendendo que o Senhor falou que 3 dias depois eu iria ressuscitar. Não é que é verdade? Agora eu estou entendendo que o mundo não é só aqui a nível natural. Tem algo realmente sobrenatural.
Há verdades muito maiores que eu imagino. Há verdades maiores que eu penso, que eu sonhei. Gente, não é que é? Que coisa tremenda. Imagine nós lá. Imagine eu e você lá, vivendo exatamente o que Pedro viveu. E que Pedro conviveu naqueles dias. Claro que jamais, por mais que Jesus falasse, por mais que Jesus ensinasse, por mais que os milagres testificassem de milagres tremendos, milagres de Lázaro da ressurreição, quando aconteceu a presença de Jesus chegar, ressuscitado na frente daqueles homens, imagine isso. O que estava acontecendo ali? O céu estava descendo para a terra. O céu estava o sobrenatural estava se unindo com o natural. O ordinário estava se unindo com o extraordinário. Olha que coisa tremenda. O impossível estava se tornando possível, estava se tornando natural. Jesus estava presente. Pedro vivenciou tudo isso. Pedro conviveu com tudo isso. Pedro começou a entender, melhor dizendo, Pedro começou a compreender o tamanho do chamado que ele estava tendo. O tamanho do chamado, quando Jesus chegou para ele e o viu e falou: Pedro, vem e me segue. Ele não tinha dimensão, ele não tinha entendimento da dimensão, da proporção que esse chamado era para ele. Já pensou, gente? Muitas vezes, nem vou mudar a pergunta, vou melhorar a pergunta. Nós não entendemos, nós não compreendemos a dimensão do chamado que nós temos. Você entende? Um dia Deus te chamou, um dia a luz de Deus, a presença de Deus te convenceu do pecado, te convenceu da justiça e te convenceu do juízo. Pastor, não entendo muito bem essa história toda não. Verdade, também não entendi. Eu sei que a luz de Deus brilhou. Eu sei que eu comecei a entender falando o seguinte: Deus é bom. Eu sei que eu comecei a entender falando assim: eu não dou conta, né? Hoje estávamos falando na escola dominical ali, eu não dou conta, eu sou limitado. Eu comecei a entender minha limitação, eu comecei a entender minhas fraquezas, eu comecei a entender minhas falhas, eu comecei a entender que havia um mundão lá fora que sem Deus, sem a presença do Senhor e Salvador desse mundo, do Criador desse mundo, eu não dava conta. Eu comecei a entender, mesmo não compreendendo muito bem sobre as Escrituras, sobre a salvação. Não é assim que se dá? A gente não entende, até hoje muitas vezes, muitas coisas a gente não compreende, mas nós começamos a ter um toque de Deus, inicialmente, que Ele é bom. Como foi com Pedro? Esse homem tem algo de diferente, esse Deus tem algo diferente. Que interessante. Eu pensei que Deus estava mais preocupado em cuidar do universo, em cuidar de outras coisas lá fora do mundo, da Terra, de outros planetas, do que cuidar de mim, de cuidar da minha vida, de cuidar dos meus questionamentos, dos meus medos, dos meus anseios. Eu pensei que Deus estava muito mais preocupado em cuidar da eternidade. Eu pensei que só quando eu chegasse no céu é que eu teria respostas para alguns problemas meus. Mas não. Deus um dia veio ao encontro de mim e começou a me trazer luz no meio das minhas trevas, e começou a clarear a minha caminhada. Pedro também sentiu a mesma coisa, e ele fala de uma fé que é preciosa, uma fé preciosa pela justiça de um homem chamado Jesus Cristo, que onde abundou o pecado em Adão, superabundou no homem Jesus Cristo. Homem, 100% homem, mas 100% Deus. 100% homem, como eu e você, criado, normal, natural, mas também 100% Deus, porque era o Deus sendo enviado para andar, caminhar e viver entre nós.
entender as nossas mazelas, entender as nossas fraquezas, entender as nossas limitações. Deus que se fez homem para nos resgatar de volta para Ele. O Deus tão tremendo e maravilhoso que aceitou ser limitado, que aceitou caminhar nas nossas fraquezas, com as nossas falhas, com as nossas limitações. Conhecimento de Deus que nos traz graça, uma graça que, como costumamos falar por aí, uma graça que a gente chama imerecida, uma graça que nos tira de uma vidinha de regras, de uma vidinha, né, abaixo do que Deus tem para o homem, para o ser humano. Uma graça que nos leva à excelência de filhos, mesmo sem merecermos nada. Não seremos mais servos, não seremos mais criaturas, mas seremos salvos por um Criador, que nos eleva à visão de filhos e nos faz chamá-lo de Pai, e reconhecê-lo como Pai. Nos deu tudo, nos deu vida, nos deu piedade. E como comentei até de manhã no culto das 9, piedade eu gosto de traduzir como sensibilidade. Nos trouxe de volta uma sensibilidade perdida no Éden, perdida na desobediência, perdida numa escolha errada. Ao nos afastarmos de Deus, começamos a nos tornar insensíveis. Se você começar a ler Gênesis, e ali o início da caminhada do homem sem Deus, você vai ver isso claramente. O homem se afastando totalmente de Deus, o homem escolhendo errado, errando, endurecendo, se embrutecendo, perdendo a sua sensibilidade, perdendo a sua humanidade. Um Deus que nos traz grandes e preciosas promessas, um Deus que traz esperança para uma humanidade decaída, para uma humanidade tacanha, para uma humanidade que se tornou medíocre, sem visão, não chegando nem a um palmo à frente do nariz mais, por causa do pecado, por causa dos seus erros, por causa do seu egoísmo, por causa do seu orgulho, por causa da sua prepotência, em que estar longe de Deus e querer andar pelo seu próprio caminho, em querer achar que já dá conta de tudo sozinho. Somos coparticipantes da natureza divina. Passamos a ser coparticipantes da natureza celestial. Passamos a ser restaurados. O pecado nos deteriorou. Eu costumo dizer, é uma expressão meio forte, mas a verdade é que o pecado nos colocou com um câncer do pecado, e que vai tomando, vai nos fazendo morrer num processo, até tomar conta de tudo. Toma não só do corpo, mas tomou conta primeiro do espírito, nos afastou de Deus, depois tomou conta da alma, escolhas e decisões erradas, longe de Deus, ficamos em trevas, ficamos obscurecidos por causa desse pecado, e depois fisicamente temos a morte sacramentada, fisicamente. Mas em Jesus Cristo somos restaurados, fazemos o caminho de volta. Ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a vivermos essa experiência de fé, começamos a achar o caminho de volta, arrependimento, metanoia, mudança de caminho. Estávamos caminhando para o abismo, estávamos caminhando para a destruição nossa, própria, individual e coletivamente. Mas passamos a achar o caminho de volta, retornando para Deus, retornando para o coração do Pai, retornando para a vida, dizendo não para a morte e retornando agora, sendo restaurados para a vida, sendo reconciliados com Ele, sendo renovados por Ele em Cristo Jesus. Um novo caminho, fugindo da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça do homem, de querer ser igual a Deus, de achar que pode ser que nem Deus,
de aceitar a sugestão do inimigo. Você é bom, hein? Você é muito bom, fica nessa não precisa ouvir a Deus não, faz o que você acha melhor, vai para onde teu nariz apontar. Mas você tem razão, você já tem uma razão boa, você já pode fazer as suas escolhas sozinho. Então, interessante que o tema até da conversa da escola dominical está se aplicando na pregação. É que nem um adolescente, né? Que se acha já dono. Eu já sei tudo. Calma, cara, você é adolescente. Não, mas eu não sou mais criança. Verdade, você não é mais criança. Mas também você ainda não é adulto. Você não é mais infantil. Vamos usar até essa palavra. Você não é mais infantil. Mas você ainda não está maduro como um adulto, para fazer as escolhas e conhecer melhor a vida. Você ainda é um adolescente. Você está no meio do caminho. Como nós, né? Ainda estamos no meio do caminho. Somos meio barro, meio tijolo. Ainda estamos num processo de transformação. E é o nome disso, John Wesley, da Igreja Metodista, e as Escrituras afirmam, em processo de santificação, num processo de restauração. Por isso precisamos muito aprender a ouvir a Deus, através do seu Espírito Santo, para que Ele coloque as coisas no seu devido lugar, para que Ele mostre o que é mentira e o que é verdade, o que é da nossa cabeça, o que é do mundo, o que é do voz do inimigo e o que é realmente verdade, o que contrapõe exatamente esse ponto. Coisa tremenda. Pedro aprendeu isso. Ele fala, no somatório da sua caminhada, na sua caminhada, a experiência vai te fazer o seguinte, ele vai fazer você andar com fé, e aí você vai juntar a fé com a virtude. A virtude você vai juntar com conhecimento. Com conhecimento você vai passar a ter domínio próprio. Com domínio próprio, perseverança. Com perseverança, piedade. Com piedade, fraternidade. Com fraternidade, amor. É um processo de crescimento, é um processo constante para essa vida. E assim você será produtivo, não será improdutivo. Você será uma terra produtiva, uma terra frutífera. Onde não havia amor, o amor vai começar a fluir. Onde não havia amizade, a amizade vai começar a fluir. Onde não havia humanidade, a humanidade vai começar a fluir. Onde havia sentimentos ruins, tristezas, ódio, rancor, mágoa, falta de perdão, em contraponto vai acontecer o que? Perdão, quebrantamento, sensibilidade com você mesmo e com o teu próximo. Porque o Espírito Santo vai estar tendo oportunidade de trabalhar em nossos corações, vai estar tendo liberdade de agir nas nossas vidas. Amém, igreja? Quem está entendendo diz amém. Glória a Deus. Não ter essas qualidades, as Escrituras dizem que é estar cego. Lembra que Jesus falou? Pode um cego guiar outro cego? Não entrarão os dois pelo meio do abismo? Os dois não entrarão no buraco? Quantas filosofias deste mundo, quantas boas dicas desse mundo, quantas instruções que nós temos nesse mundo, que muitas vezes parecem muito bonitinhas, mas simplesmente não salvam. Simplesmente não conseguem trazer exatamente o efeito necessário de transformação que precisamos. Já ouvi de muitas pessoas na minha caminhada cristã, 38 anos caminhando na fé. E nessa caminhada eu já ouvi muitas pessoas falando, eu já tentei isso, eu já tentei aquilo, eu tentei aquilo outro, mas eu tentei também aquela outra coisa, mas aquilo ali era tão bonzinho, aquele outro também era legal, não fazia mal a ninguém e tal, mas trouxe solução? Trouxe respostas realmente, sinceramente trouxe respostas para os teus questionamentos, para os teus medos, para as tuas dúvidas, para os teus problemas? Realmente veio ao encontro? Mas foram respostas que me mostraram o atalho. E você acabou aonde? No meio dos espinhos? Foi
Foi a resposta às vezes mais fácil, né? Foi a resposta que parecia que você ia andar mais rápido, foi a resposta mais saborosa, né? Aos olhos, né? Mas e aí? Fez com que você chegasse ou esse desvio acabou te atrapalhando a tua caminhada? Cristianismo é uma caminhada segura. Cristianismo pode parecer mais demorado, pode parecer mais difícil, pode parecer muitas vezes até mais complicado. Mas a salvação que há em Cristo Jesus traz soluções verdadeiras, soluções com chão, com peso, com firmeza, e não em oscilações. Então faz que a gente não tropece, sendo jogados como Pedro no início, como Simão, jogado pelas emoções, ou muitas vezes jogado pela dureza da razão, pela amargura da razão, jogados para um lado e para o outro, nos faz oscilar na caminhada, nos faz ficar perdido. Não, a palavra verdadeira, essa caminhada firme, nos consolida na nossa caminhada e nos leva sem tropeçar para o céu. Pedro não tinha receio, depois de mais velho, de lembrar essa verdade, de trazer à memória essa verdade. Pelo contrário, ele fazia questão de pautar as suas conversas, os seus aconselhamentos na verdade, repetindo ela, se necessário, diversas vezes. Ele fala: não canso de falar essas verdades, não canso de falar o óbvio, até que venhamos a aprender, até que venhamos realmente a agir dessa forma, trazer a memória estando aqui, porque sei que essa revelação, essa intimidade, essa visão e essa convicção nos levará mais e mais a tomarmos posse do que? De uma visão celestial, da visão da eternidade, da visão de sermos filhos de Deus, da visão do sobrenatural agindo naturalmente no nosso meio. Porque há poder, e a vinda de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, confirmou isso e nos desafia a sermos testemunhas oculares do que vimos. Nos desafia a andar nessa realidade, nos desafia a viver essa realidade, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a ventos contrários, mesmo em meio a um mundo que quer nos puxar para outras realidades. A gente entender essa verdade nos faz tomar posse do céu, nos faz tomar posse, convictos de que Deus é bom e tem um plano e um projeto individual para cada um de nós. Ele recebeu toda a honra do Pai, Jesus, e nos testifica sobre isso, nos testificou. Pedro reconhece isso e fez-nos lembrar das palavras do profeta: homens foram impelidos pelo Espírito Santo para falarem e vivenciarem essa realidade. E nós hoje somos impelidos e desafiados a viver essa realidade. Que nessa manhã a gente possa refletir nessa palavra, refletir na experiência que esse homem passa para nós através dessa carta, desse momento, para que a gente possa vivenciar experiências com Deus tão fortes, que com certeza irão nos fazer desvencilhar de certas meias verdades e mentiras desse mundo, que nos conduzem ao erro, que nos deixa aquém, que não nos deixa a ser levados a um nível de fé que Ele tem realmente para nós. Amém, igreja? Eu gostaria que você fechasse seus olhos e nesse momento não negociasse com nada nem com ninguém. Que nesse momento você tem o privilégio de estar falando com o Pai, em meio ao que foi falado pelo Espírito Santo de Deus, falado ao teu coração, que você possa estar conversando com Ele.
você possa estar colocando para fora ali problemas que muitas vezes você tem, questionamentos, mas também que você possa colocar os seus anseios na mão de Deus. Falar: Deus, me ensina a confiar em Ti, Senhor. Me ensina a depender mais de Ti, Senhor. Eu sei que muitas coisas eu não compreendo, mas, Senhor, me leva a uma compreensão, claro, dentro de um processo melhor e maior, através do Teu Espírito Santo. Eu quero dizer sim para o Teu Espírito Santo me ensinar. Eu quero dizer sim para o Teu Espírito Santo completar a boa obra que começou na minha vida. Feche os olhos e ore, meu querido. Se você quiser vir à frente, pode vir. Muitas vezes a gente não convida, mas se você sentir a vontade de estar aqui ajoelhado, vem à frente. Se você quiser ficar aí, sentado, ajoelhado, ore, mas ore, ore, ore. Aproveite esse momento, aproveite em oração, aproveite em abrir o teu coração para o Pai.